Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 26 de outubro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9, que diz assim: Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor chama a atenção para uma coisa muito interessante, que nos dias de hoje ainda se tem certos pensamentos que são semelhantes ao que está falando no Evangelho. Jesus está falando aqui de catástrofes, né? Jesus está falando aqui de pessoas que sofreram e muitos, diante da catástrofe, do sofrimento de algumas pessoas, como é que as pessoas interpretavam? Né? Como é que as pessoas interpretavam? Interpretavam do seguinte modo: fulano sofreu, ou aquelas pessoas sofreram porque eram culpadas, porque eram pecadoras e, portanto, merecedores daquele castigo. Na verdade, aquele sofrimento foi um castigo de Deus. Ora, meu povo, tal pensamento, tal mentalidade, né? Tais formas de pensar revelam um problema, né? Revela um problema. Por quê? Porque se eu penso que se uma pessoa está sofrendo ou sofreu é porque ela é pecadora e, portanto, ela cometeu alguma culpa, algum erro e Deus está castigando, eu estou pensando que o sofrimento é para aqueles que cometem erros, que o sofrimento é castigo de Deus. Ou seja, quer dizer que as pessoas justas não sofrem? Quer dizer que as pessoas que nós julgamos pessoas boas não sofrem? Quando a gente olha para a realidade, a gente vê que as pessoas boas sofrem, que as pessoas más sofrem. Nós percebemos que o sofrimento vai para o justo e para o injusto. O sofrimento faz parte da vida humana, né? Só que nós ainda hoje, quantos de nós ainda pensamos assim: fulano está sofrendo porque está pagando pelo que fez. Está pagando, Deus está castigando. Veja, a gente ainda joga a culpa para Deus. E é claro que em diversas situações da vida, os sofrimentos, quando eles surgem, geralmente nós também nos perguntamos: por quê? Por que que isso aconteceu? É claro que as coisas acontecem com permissão de Deus, né?
A palavra de Deus nos fala que uma folha que cai de uma árvore não cai sem o consentimento do Pai do céu. Mas não é Deus que está castigando porque uma pessoa está sofrendo, não. É claro que às vezes nós sofremos as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. Então Deus não vai impedir as consequências disso, né? Mas ao invés de nós ficarmos nos perguntando por que isso, por que aquilo, por que aconteceu isso, por que Deus não fez nada, meu povo, tanto sofrimento humano que a gente não tem resposta para tal coisa, né? Tem muitos porquês sem resposta. Sem resposta. Nós não compreendemos o sentido de muitas tragédias, né? Mas nós podemos fazer leituras e pedirmos a Deus que de fato nos ajude a interpretar as coisas da forma correta. O Senhor está falando aqui, né, para aquelas pessoas que, olha, vocês pensam que aquelas pessoas que morreram são mais culpadas do que vocês? Se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Então, o Senhor nos convida a tirar um ensinamento dos acontecimentos. Qual ensinamento eu posso tirar daquele sofrimento? O que aquela situação, mesmo que não seja a minha situação, mesmo que não seja o meu sofrimento, mas aquilo que aconteceu com aquela pessoa, que ensinamento, que aprendizado eu posso tirar para a minha vida? Será que aquilo que aconteceu com outro de ruim não pode também me ensinar e me levar, consequentemente, a repensar alguma atitude minha? Olha só, meu povo, olha só. Pensando assim, nós vamos também compreendendo quais são os frutos que Deus espera de nós. Jesus no final ainda conta a parábola, né? Um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar figos e não encontrou, né? E não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta! Por que está ela inutilizando a terra? Claro que Jesus usa a imagem da figueira para falar do povo de Israel. O povo que não soube interpretar o tempo presente, que não reconheceu a visita de Deus em Jesus Cristo e se fechou, né? Mas então, ele porém respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. O vinhateiro responde: vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Veja, aqui fala um pouco sobre a paciência de Deus. Eu dizia que quantos acontecimentos, quantas situações acontecem e naquele acontecimento Deus fala conosco. Deus fala conosco, não é só quando a gente está rezando, não. Deus fala conosco nos acontecimentos da vida. Jesus está dizendo: olha, se vocês não se converterem, vai acontecer com vocês. Vocês também vão morrer. E vai chegar o dia que vocês vão prestar conta da vida de vocês. E aí, quais são os frutos que vocês estão dando? Então, Deus fala nos acontecimentos da vida. Prestemos atenção. Prestemos atenção aos acontecimentos, às situações. Ali Deus pode estar falando conosco, nos mostrando muitas vezes aonde Ele quer nos corrigir, aonde Ele quer que nós mudemos, aonde estamos errando e aonde precisamos melhorar. Não fechemos o nosso coração quando Deus nos fala. Ele é paciente, Ele é compassivo, Ele é bondoso, mas Ele espera a nossa atitude, a nossa decisão por Ele. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.